Existem tipos de psicoterapia que são diretivas. E elas são chamadas dessa forma porque nelas o terapeuta exerce um papel de orientador do paciente, um papel de professor. Eu, inclusive, recentemente vi um terapeuta diretivo, um sujeito que trabalha com a perspectiva da prática baseada em evidências em psicoterapia, que na prática significa a legitimação de diversas formas de psicoterapias diretivas e uma condenação da psicanálise. Eu ouvi um desses sujeitos que trabalha com a prática baseada em evidências dizendo, comparando, melhor dizendo, a psicoterapia com uma aula de violão. E ele dizia, assim como acontece numa aula de violão, em que o sujeito vai lá, tem encontros com o professor e vai aprendendo a fazer os acordes, vai aprendendo as notas, etc., e precisa praticar isso em casa, na psicoterapia acontece da mesma forma. O sujeito vai lá, ele aprende com o terapeuta, que está no papel de professor, ele aprende com o terapeuta certas técnicas, certas formas de manejo dos seus problemas emocionais, e ele vai praticar isso em casa e depois voltar às sessões de terapia para ir aperfeiçoando. Então, explicitamente, eu não estou parafraseando, esse sujeito estava dizendo que, na sua maneira de compreender a psicoterapia, o terapeuta exerce um papel docente, um papel de professor. Terapias em que isso acontece, elas são classificadas como terapias diretivas. Só para deixar mais claro aqui para você, as terapias diretivas são aquelas que decorrem dos modelos behaviorista e cognitivo-comportamental de psicoterapia. Esses dois modelos trabalham com a ideia de que o terapeuta precisa estar na posição de professor do paciente, ensinar o paciente como ele pode manejar a sua condição de sofrimento, eliminar sintomas, etc. E hoje, neste vídeo, eu quero explorar uma diferença crucial existente entre a psicanálise e as terapias diretivas. E qual é essa diferença que eu gostaria de explorar aqui com vocês? Mas antes de dar a resposta, deixa eu me apresentar para você. Talvez você não me conheça, talvez seja o primeiro vídeo seu aqui no canal. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Então, qual é essa diferença crucial entre as terapias diretivas e a psicanálise? É a seguinte: um terapeuta diretivo, ou seja, um terapeuta que trabalha com a perspectiva behaviorista radical, a perspectiva cognitivo-comportamental, esse terapeuta vai encarar as queixas apresentadas pelo seu paciente como problemas a serem resolvidos. Já um psicanalista vai encarar as queixas do seu paciente como mensagens a serem lidas e interpretadas. E essa diferença na maneira de olhar para as queixas do paciente, ela é determinante para os rumos do processo terapêutico. Para tornar isso mais palpável para você, eu vou te dar um exemplo clínico fictício, mas baseado em fatos reais, como dizem nos filmes. Imagine uma moça, uma jovem, que está sofrendo com preocupações excessivas. Tem muita gente que sofre com esse problema psicopatológico. O sujeito se preocupa exageradamente com possíveis riscos que ele eventualmente possa sofrer. Então, aquela pessoa que é estudiosa, que se prepara, mas antes de uma prova na faculdade, ela entra num estado de tamanha ansiedade, de tamanho sofrimento desnecessário. Porque ela está preparada para fazer a prova, mas ela fica imaginando que não vai conseguir, imaginando que a prova vai ser muito difícil, imaginando que ela vai tirar uma nota baixa e não vai conseguir ser aprovada na disciplina e não vai conseguir concluir o curso e vai ter que morar debaixo da ponte. Essa pessoa experimenta o que os nossos colegas da terapia cognitivo-comportamental chamam de catastrofização. Essa tendência de imaginar os piores cenários possíveis. Essa pessoa também não só se preocupa em relação a questões acadêmicas. Se ela trabalha, por exemplo, ela está o tempo todo preocupada com a possibilidade de ser mandada embora. Se ela tem amigos, ela se preocupa com a possibilidade de que os amigos não tenham gostado de alguma coisa que ela falou. Essa moça, então,
não consegue relaxar. Ela está o tempo todo em estado de alerta. É como se ela estivesse vivendo num território em guerra. Ela está o tempo todo no estado de alerta, imaginando que algum perigo possa acontecer. Ela não consegue relaxar. E aí então, sei lá, ela decide procurar um médico, um psiquiatra. O psiquiatra vai lá, receita um ansiolítico, receita um antidepressivo para ajudá-la a permanecer um pouco mais calma durante o dia, receita lá um ansiolítico para ela conseguir dormir à noite, porque por conta dessas preocupações excessivas ela também já vem tendo insônia. E o psiquiatra, se for um bom psiquiatra, vai dizer para ela assim, olha, além dos medicamentos, seria muito importante que você fizesse terapia, porque os medicamentos vão ajudar a conter os sintomas, mas esse problema que você tem vai ser de fato tratado por meio da psicoterapia. E aí essa moça vai lá e decide procurar um psicólogo para fazer terapia. E aí, como acontece normalmente, né, as pessoas leigas que não fazem parte do campo da saúde mental, elas não sabem muito bem que existem diversas formas de psicoterapia. Aí vamos supor que essa moça vai lá e marca com um psicólogo indicado pelo psiquiatra. E esse psicólogo trabalha com uma terapia diretiva. Vamos supor que ele é um terapeuta cognitivo-comportamental. Muito provavelmente, esse profissional, já nas primeiras sessões com essa paciente, como ele encara, como eu falei para você no início, as queixas dos seus pacientes como problemas a serem resolvidos, é muito provável que logo nas primeiras sessões, esse terapeuta já forneça para a paciente, já oriente a paciente a aplicar uma determinada técnica para o controle da ansiedade, o controle das preocupações. Uma técnica que muito provavelmente ele aprendeu num dos diversos manuais que existem de terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade. Então, possuindo esse conhecimento, ele vai lá e já vai disponibilizar isso para a paciente. Olha, faça isso, faça aquilo, faça esse exercício, experimente aplicar essa técnica, faça isso na sua casa e depois você traz aqui e me diga quais foram os resultados. Veja, ele pode até se interessar por entender qual é a origem daqueles sintomas apresentados pela paciente. Ou seja, por que ela se tornou uma pessoa que se preocupa tanto? Como é que isso começou? De onde isso vem? Ele pode até se interessar por isso. Mas o foco desse profissional será na eliminação do problema. Ele quer resolver o problema o mais rápido possível. Ele quer resultados. Esse tipo de terapeuta busca resultados e resultados que possam aparecer o mais rápido possível. É por isso que já nas primeiras sessões ele vai apresentar alguma técnica para a paciente. Porque ele tem a expectativa que, de repente, aquela técnica que ele está apresentando já vai produzir algum resultado, já vai fazer a paciente parar de se preocupar tanto. Ou seja, esse terapeuta diretivo procurará a todo custo fazer com que essa paciente pare de se preocupar em excesso. Ou seja, fazer com que essa paciente volte a funcionar normalmente. A psicopatologia é pensada por esses profissionais como uma maneira disfuncional de viver. Então, a preocupação do terapeuta será levar o paciente a voltar a funcionar de maneira normal, de maneira adequada. Agora eu vou te mostrar o que aconteceria se essa mesma paciente fosse se encontrar com um psicanalista. Se o psiquiatra, ao invés de indicar o terapeuta cognitivo-comportamental, indicasse um psicanalista. A abordagem seria completamente diferente. Porque como o psicanalista não olha para as queixas dos seus pacientes como problemas a serem resolvidos, não estabeleceria como foco primário do tratamento levar essa paciente, que eu estou usando aqui como exemplo, a parar de se preocupar em excesso. Não. Essa paciente chegaria, falaria do que está acontecendo com ela, falaria do seu sofrimento para o psicanalista, mas o psicanalista não pensaria assim, nossa, eu preciso fazer com que essa paciente o mais rápido possível pare de se preocupar em excesso, eu tenho que eliminar esse sofrimento o mais rápido possível. Não, um psicanalista não agiria dessa forma. Aí você pode me perguntar assim, ô Lucas,
Mas o que é isso? O psicanalista é um sádico? Ele não quer aliviar o sofrimento da paciente? Como assim? Isso é um terapeuta? Claro que é. É claro que um psicanalista deseja aliviar o sofrimento dos seus pacientes, porque a psicanálise é um tipo de psicoterapia. É um tratamento psicológico. Então, sim, o psicanalista quer ajudar os seus pacientes a saírem das suas condições de sofrimento. Porém, e aqui vem o pulo do gato, aqui vem a grande diferença. Aqui vem a razão pela qual, do meu ponto de vista, na minha opinião, a psicanálise é muito superior às terapias diretivas. Porque o psicanalista sabe, ele sabe que aquela preocupação em excesso da paciente, aquele sintoma é, na verdade, um envelope que abriga uma carta. Uma carta que registra um conhecimento extremamente valioso sobre a paciente. Por isso ele sabe, o psicanalista sabe, que se ele se preocupasse, como terapeuta diretivo, em eliminar o sintoma daquela paciente o mais rápido possível, e fazer isso, digo a vocês, não é difícil. Se ele se preocupasse em eliminar o sintoma daquela paciente o mais rápido possível, e isso acontecesse, a paciente de fato parasse de se preocupar em excesso, ele estaria privando a paciente desse valiosíssimo conhecimento que está embutido no sintoma dela, que está sendo veiculado implicitamente pelo sintoma dela. Afinal de contas, gente, essa paciente não se preocupa em excesso por acaso. Não é um fenômeno aleatório. Isso também não acontece por conta de um bug no cérebro dela, por conta de um problema exclusivamente 100% neurológico ou neuronal. Essa paciente se preocupa em excesso porque ela precisa. Porque isso, naquele momento, é necessário na vida dela. Porque se preocupar em excesso, ficar imaginando perigos, imaginando situações catastróficas, esse sintoma foi a forma que essa paciente encontrou, foi o único recurso que ela encontrou para conseguir lidar com certos conflitos psíquicos que possuem uma dimensão consciente, uma dimensão inconsciente, e ou para lidar com certas marcas traumáticas da sua história de vida. Por exemplo, essa preocupação em excesso pode estar ligada a certos conflitos que essa paciente tem em relação à sua sexualidade. Ela pode ter muito medo de que certos aspectos da sua sexualidade venham à luz, e aí, para se proteger desse medo de si, ela desloca a sua preocupação, que originalmente é consigo mesma, ela desloca essa preocupação com coisas do lado de fora. O deslocamento é um fenômeno psíquico extremamente comum. Pode ser também que essa paciente venha de uma história de vida marcada por um abandono muito precoce, que aconteceu de maneira abrupta, de maneira surpreendente. Pode ser, por exemplo, que a sua mãe foi para o exterior e deixou para avisá-la na última hora, de modo que ela não esteve preparada para absorver aquela experiência, então a experiência foi traumática para ela. E ela agora pode se preocupar em excesso, porque, no fundo, ela teme que uma surpresa tão desagradável, tão dolorosa quanto aquela ida da mãe para o exterior, possa voltar a acontecer. Então ela está deslocando aquilo que aconteceu lá atrás na infância, aquele trauma infantil, para situações do dia a dia. Pode ser, são possibilidades, são hipóteses. Então, se eu elimino o sintoma da paciente o mais rápido possível, eu privo a paciente de entender o que estava sendo comunicado nesse sintoma e que voltará a ser comunicado de outra forma. Esse é o problema. Eu elimino aquele sintoma de maneira bruta, como um mecânico resolvendo um problema no carro, eu elimino aquele sintoma e as questões que estão na origem daquele sintoma vão retornar, vão se presentificar na vida da paciente de outras formas. Por isso, um psicanalista, ao invés de se colocar na posição de professor
daquele que detém o conhecimento sobre saúde mental, ao invés de ficar ensinando técnicas para o paciente, um psicanalista lidando com uma paciente como essa, que sofre uma barbaridade com essas preocupações em excesso, ele faria uma proposta para essa paciente por meio da psicanálise que pode ser resumida na seguinte formulação: aguenta firme. Aguenta firme. Você não está mais sozinha para lidar com esse problema. A gente precisa entender o que você está tentando dizer para si mesma, porque é isso que é o sintoma. É uma tentativa de comunicação consigo mesma, mas uma comunicação truncada, disfarçada, deslocada, simbólica. O que você está tentando dizer para si mesma por meio dessas preocupações em excesso? E aí, à medida que você for compreendendo a mensagem que está contida nesse sintoma, você não precisará mais dele. Porque ele só existe na sua vida porque foi a maneira que você encontrou para se comunicar consigo mesma. Mas se você conseguir se comunicar às claras, se você conseguir transmitir essa mensagem de maneira direta, consciente, você não precisará mais do sintoma. E aí, naturalmente, sem precisar se submeter a uma técnicazinha aqui, outra ali, naturalmente, você poderá, enfim, abandonar esse sintoma. É assim que a gente trabalha na psicanálise. E se você quer entender isso com mais profundidade, eu convido você a participar da Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É a maior e mais acessível do Brasil. Participando da Confraria Analítica, você vai ter acesso a mais de 500 horas de aulas sobre teoria psicanalítica. É isso mesmo. Nosso acervo já tem mais de 500 horas de aulas. E além disso, você recebe 2 aulas novas, inéditas, toda semana. Uma delas acontece ao vivo, na segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada no nosso acervo. E você recebe também na sexta-feira uma aula mais curta, gravada, sobre algum tópico, algum conceito, algum autor importante do campo psicanalítico. Para se tornar meu aluno na confraria é muito simples e, como eu disse, muito acessível. Clica no link que está aqui embaixo, é o primeiro link da descrição, e você vai ver como é simples, acessível e vai ser um prazer te receber para que você se junte aos nossos quase 3.000 alunos que estão todos os dias comigo lá na confraria. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses 3 e-books separadamente, e se você comprar os 3 separadamente, você vai pagar um total de R$ 171, mas se você comprar os 3 juntos no nosso pacote promocional, você paga apenas R$ 129,90. Os links estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário dizendo o que você achou do que eu ensinei aqui para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, compartilhe com todos os seus amigos. Mande aí esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp. Eu espero você então numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.